Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia. Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e hoje recebo a professora Mary Érica Saito. Ela coordena o Hospital de Clínicas Veterinárias Professor Lauro Ribas Zimmer, o HCV. O hospital tem sede no CAV. Ele foi criado no ano de 1975 com o objetivo de complementar a formação dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. Professora Mary possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem residência médica em Laboratório Clínico Veterinário pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Botucatu. Tem mestrado em Clínica Veterinária pela Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina Veterinária na área de Patologia Clínica Animal, também pela Unesp de Botucatu. Atualmente, ela é professora aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina há alguns anos já em Lages, não é, professora? Bem-vinda ao Minuto da Extensão. Sim, já há alguns anos. Muito obrigada pelo convite e com prazer estou aqui para tentar dar uma luz aqui sobre o hospital, né? Sim, e falando no hospital, eu acho que cabe dizer, claro, é o programa de programas e projetos de extensão. O hospital, assim como outros projetos antigos, talvez o mais antigo, é diferente, né? A gente sabe que é um trabalho de extensão, mas me parece que ele vai além da ideia de programa ou de projeto. É uma instituição, né, que temos aí no CAV. Na verdade, o hospital ele tem um projeto de extensão, um programa, na realidade, hoje. Ele está enquadrado em extensão por prestação de serviços. Sim. Né? E hoje ele é uma unidade prestador de serviços, já está formalizada essa situação, além de ser um órgão suplementar setorial. Então, realmente é bastante complexo e quase uma entidade ali à parte, né? Sim, sim. A gente entende que a rotina é bem autônoma em relação ao CAV, tem toda uma série de rotinas, procedimentos, processos, né, professora? Formalidades aí que envolve e que são à parte. Bom, nós, justamente por estes agora, fala aqui do ano de 1975, já fechou 50 anos, professora, ou vai fechar? Pois eu estava realmente, quando você falou em 75, eu fiquei pensando, já passou 50, lógico, eu não estava aqui no início de 75, né? Mas eu estou desde 2006, então acompanhando esse processo. O hospital, como físico, ele é desde, se não me engano, 97, né, neste local onde estamos, mas ele já veio desde da fundação do curso acho que é 73, então ele nasce ali para auxílio, já para o ensino de graduação em Medicina Veterinária, que completou mais 50 anos já, então, aliás, 50 anos a primeira turma vai completar, acho que, né? Desde o ingresso. Sim. Porque eram 4 anos, se não me engano, nessa época, né? Hoje são em 5 anos a graduação em Medicina Veterinária. Então, ele teve uma outra sede, que ficava mais aqui para cima do campus, mais perto da entrada, e depois esse outro local que ainda estamos e continuaremos por um bom tempo, né? Sim. Espero, porque afinal de contas estamos enfrentando uma grande reforma e ampliação, inclusive, nesse momento. Então, realmente, 50 anos já e realmente a gente não percebeu, né? E acho que os outros que são desde esse início também acabaram não percebendo. É que na rotina, como qualquer coisa na vida, né? Qualquer rotina que absorva muito a atenção. Quando você vê, passou 1 ano, 2, 10 e você nem sentiu.
É assim mesmo. E a rotina é pesada, sim, é complexa, sim. Pesada no sentido de muitos afazeres, né? Nós temos, claro, agora vamos entender melhor essa rotina também. Eu proponho aqui, professora, nós abordarmos 3 pilares nessa nossa entrevista, embora o programa seja até curto para falar de história, né, de 50 anos, mas é interessante a gente passar por aí. A história, a relação com a comunidade, o dia a dia, os desafios, essa rotina da qual a gente fala, e também futuro, você fala sobre essa ampliação, a ampliação da estrutura, dos serviços. Eu estive em visita ao hospital com a professora Mary antes de nós gravarmos aqui essa entrevista e tive a dimensão dessa reforma. Realmente, muita coisa está acontecendo por lá. E eu diria que vai mais que dobrar de tamanho, parece, não parece, né? Não parece sim, mas é um pouco menos, porque hoje a estrutura é 3.200 metros mais ou menos, a ampliação é 2.000 a 2.000 e poucos metros, não chega a 2.500 metros, claro, sim, se contar com o estacionamento, quem sabe, né? Mas que é bastante amplo, mas a estrutura do hospital mesmo, então uns 40% a mais. E sem contar que, claro, cada dependência ali vai receber agora grandes animais, cirurgias em grandes animais. Os corredores são amplos, né, professora? Falávamos muito sobre amplos. Eles. Bom, vamos cronologicamente, o que você acha? Então, essa relação com a comunidade, falamos em cerca de 50 anos, justamente, do hospital, ele é destinado a ensino, pesquisa e extensão, mas, como você falou, é um grande prestador de serviços à comunidade por áreas bem diferentes e muitas, né? Nós temos aí clínica médica, cirúrgica, de pequenos e grandes animais já, mas essa estrutura vai melhorar para receber os grandes, como nós falamos, fisiatria, anestesiologia, o que mais, professora? Bem, lembrar de todas as áreas pode ser que eu erre um pouquinho e esqueça alguma área, mas a fisiatria, né, que todo mundo tem, mas o que é fisiatria, né? A parte da fisioterapia, né? Um pouco mais amplo do que a fisioterapia em si, mas é nesse sentido. Ainda tem a cardiologia, que é uma especialidade da parte médica, né, de diagnóstico e quem sabe agora também um pouco mais de tratamento, a gente sempre incentiva essa parte também. Também a parte dos exames complementares, então a imagem, né, que hoje a gente tem radiografia e ultrassonografia. Quem sabe no futuro a gente estuda também a tomografia. Infelizmente não conseguimos ainda, porque é um preço um pouquinho maior, né? O investimento tem que ser bem maior. A patologia clínica, que é o laboratório, né, dos exames complementares, urina, sangue, enfim. Sim. Que mais que a gente tem ali? A questão o que se chama, né, como alternativo, até para nós, a acupuntura, interessante. A medicina alternativa, né, ou complementar hoje, né, chamada hoje mais complementar do que alternativa em si, que é a acupuntura e as outras terapias orientais aí, enfim, as mochas, que eu também não entendo muito, deixo lá com os profissionais que fazem essa parte da especialidade, né? Sim. Então, na verdade, cada uma dessas áreas tem um responsável, pelo menos um responsável, para coordenar e orientar também. Sim. Porque realmente o hospital é bastante complexo, então, tentando ordenar, o ensino de graduação, ele é prioridade. Então, qualquer coisa que seja orientada, isso sempre vai entrar na frente, diria, né? Como prioridade. Se é atendimento à comunidade, também está atrelado a isso. Então, a gente tem uma parte que é direcionada às aulas de graduação, né? Então, o atendimento clínico, até mesmo de imagem, e as cirurgias, principalmente, são os carros-chefe, que vão uma parte para a aula. E dentro dessas aulas também são solicitados exames complementares e até mesmo as orientações aí, os direcionamentos para fisiatria, para complementares, né? Sim. E também temos a questão da pesquisa. Então, muitas pesquisas são realizadas lá com ou sem essa ligação direta com esses pacientes, seja de aula ou não. Então, muita coisa a gente chama, né? Por exemplo, tem pesquisa que vai verificar dose de medicamento.
em gato. Então, ok, então a gente pede, né, que os tutores de felinos aí tragam esses animais, que a gente dá algumas contrapartidas, como exames ou até mesmo castração e tal. Então, muita coisa entra nisso. Então, a gente tem esse viés da pesquisa, seja a pesquisa de pós-graduação ou outros, né? Sim. Até mesmo algumas empresas também procuram a gente também para fazer esse complementar, né? Lançamento de medicamento ou dosagens, né? Outras coisas nesse sentido. E também tem a questão da extensão em si, que seria esse atendimento à comunidade diretamente. É sempre um questionamento, né? Se nós cobramos, sim, nós cobramos. Infelizmente, nós não temos subsídio de outras fontes. E eu sempre digo que essa é uma estrutura pública, porém não gratuita. O público não quer dizer que ele seja gratuito. Logicamente que o nosso preço é um pouquinho diferenciado, só que assim, a gente não pode diminuir muito mais do que isso, porque não podemos também configurar concorrência desleal. Né? Afinal de contas, nós formamos esses profissionais que vão atuar aqui ao nosso redor, ou na nossa cidade, ou em outros locais, porque a gente atende muita gente também de fora do município, né? A gente acaba atendendo, que nos procuram, principalmente em regiões próximas, mas a gente já teve várias situações de pessoas que nos procuraram da capital, por exemplo. Imagina, na capital tem muito mais recursos, mas ainda assim eles vêm nos procurar porque são direcionados a procurar alguém que eles resolvam o problema deles, né? Então tem essa situação que nós cobramos, e as aulas também são, porque a gente gostaríamos sim de fazer gratuitamente tudo. Seria muito menos problemático na porção de administração, né, de recursos. Porém, não temos. Então, nós cobramos, e também por uma questão de comprometimento com o paciente em si. Né? Nosso paciente é o animal, né? Sim. O nosso cliente é o responsável por esse animal. Então, tem que distribuir isso. Cliente. É interessante porque aí existe essa sutileza, né? A diferença entre atender o humano e o animal. E, bom, você deve saber, né, professora? As pessoas têm curiosidade com a coisa pública. Você falou sobre não ter o recurso para, então, manter os custos de dia a dia. Mas, claro, a reforma, tudo isso vem pela via pública, né? O recurso. Como é que funciona isso? Então, hoje não, né? Já desde 2020 a gente conseguiu implantar ali. Infelizmente veio a pandemia, então a gente demorou um pouco a executar isso. Nós hoje arrecadamos via Fundação de Apoio, que é a FIEP-CAV, né? Que a gente tem todo um respaldo por resolução, jurídico, né? Tá tudo super alinhado aí, não tem nada fora da lei, né? Sim. A Fundação, então, faz a gerência desse recurso. Então, o cliente vem, né? A gente atende o paciente e o pagamento vai para esta fundação. É feito um repasse, né? Então fica uma porcentagem, 10% para a fundação, 10% inclusive para a universidade. A UDESC também leva uma parcela, né? Porque depois a gente vai para as contrapartidas, por quê? E depois 80% então ficariam a cargo do hospital. Ali, então, para quê? Para nós repormos esses materiais de consumo, seja medicamentos, seja reagentes, alguma coisa que precise, ou até mesmo equipamentos, né? Que os equipamentos, eles ou vão ficando obsoletos, ou estragam, quebram, enfim, né? Tem sempre uma vida útil também. Ou a gente tem que repor por novas tecnologias também, ou ampliações, como a gente vai encarar agora também. E nisso, então, nesse processo, nós não podemos, por exemplo, investir em estrutura, porque é a contrapartida da universidade. Sim. Né? Inclusive, as aulas que ocorrem dentro do hospital, que é uma boa parcela do curso de medicina veterinária, são disponibilizados por nós. Nós é que arcamos com essas aulas. Não temos o respaldo, infelizmente, também. Claro que a gente sempre pede aí, mas, né, a gente pega uma porcentagem muito pequena para suprir essas aulas.
Então, a contrapartida da universidade é isso, a parte de estrutura e também de equipamento. Então, a universidade também colabora, mas não tem uma colaboração diretamente só para o hospital, né? Isso acontece para todos os setores e disciplinas da universidade. Então, não é só porque é hospital, não. Brigamos muito para isso, mas, né? Então, a maior parte hoje, aliás, da parte de consumíveis aí, né? Por exemplo, uma seringa, um medicamento, tudo vem desse recurso que a gente arrecada, né? Então, dependemos sim da arrecadação, né? Isso sempre foi assim. E a estrutura é a contrapartida. É uma divisão que tem funcionado, pelo que a gente vê décadas. Não só a estrutura, né? Lógico, o pessoal também, eu não pago o salário de ninguém. Claro, contas, enfim, tudo isso vem pela universidade. A parte de manutenção de luz, água, enfim, tudo também é feito pela universidade, que também faz parte aí do estrutural, né? Para manter, sim. Então a gente entra somente não, né? Então, já é um recurso bem alto, inclusive, né? Verdade. Bom, e vamos para este dia a dia, acho que vai somar, vai complementar bastante bem, vai numa sequência aí dessa ideia, porque no dia a dia tem gente que ainda não conhece como é que é o atendimento, chega ali, qual é o procedimento, né? Tem sempre uma triagem. Eu também já ouvi sobre pessoas que vêm com requisições de exames de outros médicos, mas aí chega aqui, tem que passar por uma triagem, é isso, professora? Não necessariamente, tudo depende, a gente coloca a palavra depende na frente, né? Para atendimento, então, a pessoa nos procura, né? E passa por um processo de triagem. Lógico, se o animal chegar num estado que é percebido rapidamente que é emergencial, então ele já pula essa etapa da triagem, vai diretamente para a emergência. Então a gente tem uma sala de emergência, isso falando de animais de companhia, né? Os grandes animais, ele já tem um outro processo já vai para o setor de grandes e também passa uma triagem, mas é um setor único que faz tudo, né? Já no setor de pequenos animais, que é a maior demanda, cães e gatos é a maior demanda, sendo cães é a maior demanda, isso acho que praticamente todos os hospitais do mundo, né? A não ser que seja só exclusivo de gatos, enfim. E aí, claro que o atendimento é maior em felinos, né? Mas o nosso é cães, então ele passa por um processo de triagem, lá é verificado. É emergência, é urgência, não é urgente, eu preciso de mais informações. E a gente tem um probleminha também, né? Nós não temos setor de isolamento. Então, não atendemos doenças infectocontagiosas, né? Então, é feito na triagem esse processo, já olhado ali rapidamente se é um processo infectocontagioso ou uma suspeita, então é feito encaminhamento para clínicas externas que tenham ou que possam receber esses animais, porque o risco é muito grande para a gente, como não temos, nós comprometemos todos os outros pacientes. Então, enquanto não tivermos isolamento, vamos com esse processo, não temos muita saída. Mas é um processo responsável, né, professora? É melhor prevenir. Que doenças, para quem está nos escutando e não sabe, não tem noção, né? Eu também, não sou da área, fiquei curiosa. Que doenças são essas? Por exemplo, os mais conhecidos, né, pelo público no geral, parvovirose, sinomose, que são altamente contagiosos, né? Lógico, existem outras infectocontagiosas, mas que não são tão contagiantes, né? Então, esses a gente já direciona. É possível fazer alguns exames prévios, até para direcionamento, mas pelos sinais clínicos, o pessoal já está treinado a verificar isso. Não temos como colocar para dentro, né, esse problema, não podemos resolver, então a gente já pede para encaminhar ou até mesmo confirmar esse diagnóstico, né? E não confirmando infectocontagioso, ele pode retornar e dar prosseguimento ao atendimento. Sim. E, bom, você falou sobre cada caso ser um caso na parte de triagem. Para a gente ter uma ideia, assim, essa consulta, esse atendimento, qual é o valor hoje, professora? Então, a consulta hoje no patamar geral aí é R$60, né? Em aula, esse valor é pela metade, porque todos os procedimentos realizados em aula nós fazemos pela metade.
Claro que existem alguns casos que, infelizmente, a gente não tem a figura do assistente social, que deveria fazer essa triagem. Por isso que a gente não consegue fazer a falta de recurso humano mesmo nesse sentido, né, de conhecimento e tudo mais. Que poderia, né, fazer uma triagem também socioeconômica. Infelizmente não temos, então às vezes a gente faz alguma coisa de abatimento, né, o que a gente consegue, principalmente a parte de serviço. Material a gente não consegue, porque justamente temos que repor. A mão de obra a gente ainda negocia, né, além de parcelamentos, então sempre é viabilizado, né. Fora, lógico, que eu fiz um levantamento geral aí, na época que a gente fez a tabela de preços. Ela já está defasada, inclusive, pensando nisso, né? Lembrando nisso. Ela é menor do que os custos externos de outros estabelecimentos, provavelmente. Mas nós não abrimos mãos, né, de responsabilidade. Então, não deixamos de fazer vários exames para confirmar, de acompanhamento. Então, muitas vezes parece que sai mais barato fora, mas a que custo, né? Então, nesse sentido, e aí o restante também acompanha mais ou menos isso. As próprias cirurgias, né? E outros processos aí de exames complementares e tudo mais. Isso é uma triagem para atendimento, né? Que aí eles conseguem categorizar, né? Se é emergência, se não é, esse aqui dá para esperar, esse aqui a gente vai direcionar para um exame antes de fazer algum outro processo, enfim. Depois dessa primeira triagem, provavelmente vai para uma consulta. Às vezes vai para uma consulta médica e às vezes já é direcionado para uma consulta cirúrgica, por exemplo, já pela triagem, né? Então, nós temos também essa consulta cirúrgica. Quem sabe a gente vai ter uma consulta anestésica também, porque a gente também precisa, enfim, a gente está direcionando isso ainda também. E também tem alguns casos, né, como você falou, que às vezes precisa só de um exame. Só de um exame não, né? Mas, enfim, de um outro profissional que pede, por exemplo, um exame de imagem, um exame laboratorial, enfim. Isso não precisa necessariamente de uma consulta, é um encaminhamento. Para a imagem, a gente tem um problema. A gente tem pouca gente para a imagem, né? Hoje, quem faz a rotina pesada, todos os professores que trabalham lá também colaboram, porém, não conseguimos, né, o tempo todo, porque a gente tem outros afazeres, inclusive a gente brinca que também temos que dar aula, né? Também. Porque é uma parcela, infelizmente, muito pequena, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas é pequena. Hoje a gente tem o programa de residência, então também o hospital também abarca esse programa que é Lato Sensu, né? É um programa de pós-graduação Lato Sensu. A residência é feita por médicos veterinários selecionados, né? Então passa por um processo de seleção bem rigoroso e esses são recém-formados, né? Então, lógico, eu tenho respaldo de todos os responsáveis da área, que são docentes, e também hoje temos a figura da técnica veterinária contratada, né? Mas ela mais gerencia para mim do que vai ali para ponta ali para fazer a parte da clínica ou de outros processos, né? Mas ela cobre todas as áreas, acaba cobrindo onde precisa também, né? Então, e às vezes também dá para direcionar para uma aula, né? Eu sempre peço para não direcionar casos muito complexos para aula, porque a aula é rápido, né? São coisas pequenas. E também, aí nesse caso, tem o professor responsável, mas o atendimento é feito por alunos de graduação que estão em treinamento. Não Sim. é a mesma coisa realmente. E é interessante também, você falou, né? O cliente que é o tutor desse bichinho, ele vai ficar sabendo, né, professora, desse atendimento em aula. Sim. Tudo isso. É dada a opção, né? Mas também, às vezes eles querem, porque a aula realmente, né, configura mais barato, mas às vezes a gente tem que explicar, olha, esse processo não dá para ir para uma aula, né, porque é mais complexo e tudo mais, vai precisar de maior atenção, ou mais cuidado, ou maior experiência mesmo de quem está atendendo, né, ou menor tempo, porque de repente uma aula precisa esperar um pouco aí, precisa de mais paciência, Sim. porque são aí na média aí de 10 a 15 pessoas também precisando desse treinamento. Então,
vai botar a mão mesmo, né? E é muito legal que há essa orientação, essa conscientização. Não é só, quero mais barato. Vocês orientam que, no caso, é muito importante, né? Professora, o nosso tempo voou aqui, mas é muito bom ter essa visão. Claro, eu fui lá, visitei, eu convido a comunidade, né? Que talvez, eventualmente, por mais que isso seja estranho, porque 50 anos aí, né? O hospital já atendeu todo mundo, mas sempre tem alguém novo e que está escutando agora, que não sabia de todos esses serviços, né? Do valor da consulta, que realmente é acessível. A gente vai deixar contatos aqui depois para você fazer agendamentos, né? Se você precisa para o seu paciente que está em casa. Vamos falar, professor, para fechar o programa, antes dos contatos, dessa ampliação, né? Você falou em linhas gerais aí, cerca de 40% a mais nesse espaço do hospital. Falamos em espaço para cirurgia de grandes. Que mais que nós vamos ter nessa ampliação? Na verdade, a ampliação nasceu pela necessidade de termos um bloco cirúrgico de grandes animais. Grandes animais são bovinos, equinos, e aí entram os não muito grandes, que são ovinos, caprinos, enfim, suínos, né? Esses são médios, mas entram nesse setor também. Porque em 50 anos não temos um bloco cirúrgico de grandes animais, né? Nunca tivemos. Então, foi uma briga intensa de décadas. Então, a gente conseguiu essa ampliação. E como o bloco cirúrgico de pequenos animais também tem um problema crônico, por causa da construção mesmo, como foi definido lá nos anos 90, nessa época, antes, né? Porque ele foi fundado em 90, então o projeto é bem mais antigo. Nós precisávamos também ter uma noção, a gente passou por um processo bem grande e profundo de simplesmente termos a substituição do hospital inteiro. Então essa ampliação veio como foi uma proposta nossa, e junto com o setor de obras, que são os engenheiros que encabeçaram tudo isso para a gente também, de termos a ampliação em vez da substituição, porque sairia um montante muito maior e talvez não resolvesse um problema também. Então a gente tinha que resolver. Então nasceu dessa necessidade de termos um espaço que não tínhamos e resolver um problema crônico que a gente tinha já, que era o bloco cirúrgico de pequenos animais de companhia, né? Então nasceu o bloco cirúrgico. Ok, nascido o bloco cirúrgico, a gente também aproveitou para melhorar o que a gente já tinha de problemas. Falta de ambulatórios, hoje a gente tem uma falta de ambulatórios sempre, né? Todo mundo briga por espaço ali. E para isso, então, nós propusemos para fazer nesse bloco, acima desse bloco, que ficaria com acesso tranquilo, que seria a parte mais administrativa, sala de professores, aulas, né, salas de aulas, essa situação. E as nossas salas de trabalho hoje, que fica dentro do hospital, né, nós temos 10 professores hoje efetivos lá dentro. A professora Auri é o voluntário, mas continua lá conosco, né? Essas salas que serão substituídas para nós, então, por essa nova obra, e essas salas que hoje ocupamos se transformarão, né, em ambulatórios. Ou seja, essa área que nós temos hoje, que a gente já está chamando de área antiga, vai passar por uma reforma. Eu não chamaria nem só de reforma, não é simplesmente uma reforma, não é só trocar o azulejo ou a tinta ali. É uma readequação desse espaço. É uma grande readequação de toda a área. Então, é trabalho. E é muito tempo ainda, né? Você falou sobre esse projeto na pandemia, né? Iniciou ali antes, mas teve andamento. Quando temos previsão de conclusão, professor? Nossa, que pergunta difícil de responder, porque já passamos o prazo. Então, hoje, sinceramente, eu não tenho um prazo definido. A gente tem esperanças, né, de prazos aí. Quem sabe, eu acredito que vá mais um ano aí pela frente, com segurança. Porque, claro, a gente também não tem só o projeto, que não é só quebrar e reconstruir algumas coisas. Também temos processos burocráticos muito pesados, né? E isso que talvez trave um pouco mais. Sim. E todos os dias a gente tem trabalhado na burocracia e um pouco na obra. No dia a dia e nos atendimentos. E também dão aula.
E continuamos com a reforma lá dentro, né? Essa readequação está acontecendo com o hospital em andamento. Sim, é isso que me chamou a atenção ontem, andando por lá. E, professora, só uma curiosidade, claro, para a gente ter uma ideia, você falou em 10 professores que estão ali, que acompanham tudo, que fazem parte da rotina do hospital. Quanto de pessoal nós temos entre residentes? Até se você tiver uma média de consultas, não sei se você tem. Hoje nós temos de residência dentro, porque o programa de residência não está só dentro do hospital, mas no hospital nós temos 16, que teve uma ampliação, por isso que eu tenho que fazer essa conta aqui. Temos 16 residentes, muitos pós-graduandos também que acabam também nos auxiliando nessa atuação dentro do hospital, né? Não só na pesquisa. Hoje não sei precisar quantos pós-graduandos. Os bolsistas também estão envolvidos, então os bolsistas de trabalho, os bolsistas de extensão, os bolsistas que são do programa de monitoria. Temos um programa de internato, né? Na mesma configuração do internato para medicina, porém para alunos nossos de graduação, nesse caso. São 6 bolsas, 6 alunas. Hoje não são nem alunos, coincidentemente são todas mulheres. Passamos pelas internas ontem, né, na visita. Você perguntou se elas já estavam cansadas. Porque eles iniciaram, essas são as que iniciaram agora, né? Também temos, que mais? Dos professores, nós temos os professores efetivos e alguns professores também substitutos, né? Que algumas áreas ficam descobertas, então sempre temos professores substitutos também, que também atuam não diretamente no atendimento, mas com as aulas, por exemplo, então acabam, de certa forma, atuando também no hospital, né? E pacientes? De pacientes, então, mudou muito, né? Antes da pandemia a gente tinha uma configuração e depois realmente mudou muito, o impacto foi muito grande. Pacientes novos por ano, eu arrisco dizer que hoje a gente tem uns 3.000 por aí. Tínhamos muito mais, era o dobro disso. Mas de atendimentos, porque esses pacientes eles não têm uma única consulta, né? Então eles acabam retornando, acabam vindo por outros processos, inclusive dentro, né, do mesmo paciente vem para uma cirurgia, depois vem para um atendimento clínico que é totalmente alheio a essa primeira consulta. Então, e aí estamos por volta aí talvez de uns 6.000 atendimentos ano, né? E a capacidade é maior, porém, né, agora com essa reformulação a gente está restrito a alguns espaços, porque tivemos que também abrir mão de alguns espaços por enquanto. Temos capacidade para um pouco mais, eu acredito bem mais, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue. Sim. Então, o número de atendimento é grande, porém a gente consegue um pouquinho mais. Eu acho que os residentes vão reclamar, mas eu acho que tem um pouquinho mais, né? Então, mas com a ampliação certamente isso vai acabar acontecendo, né? Inevitavelmente vai acontecer, porque a gente amplia só de ambulatório, a gente vai ampliar mais 7, 8 ambulatórios e outras salas aí que vão nascer, né? Porque o bloco cirúrgico também, a área do bloco acaba sendo reaproveitada para outros procedimentos. Então, vamos ampliar a capacidade, mas a capacidade de humanos também tem que acompanhar. Sim, né? Mais gente. Mais recurso humano, senão não tem como fazer. Dá para esse mesmo recurso humano ampliar um pouquinho, mas vai limitar, mas aí a gente briga por um pouquinho mais de pessoal. Tá certo, professora. E de técnicos. Sim, a técnica veterinária, você falou? A gente tem uma técnica veterinária de grau superior e os outros técnicos, que a gente teve uma debandada, teve uma exoneração voluntária, né? Ele assumiu outro concurso, na verdade. Hoje temos o quê? 5 técnicos oficialmente. Temos os terceirizados que nos auxiliam gigantescamente, né? Na parte de manutenção e limpeza. E também temos estagiários não curriculares, esses são remunerados, né? Então a gente tem da parte da medicina veterinária, temos 4 ou 5, sempre um pouquinho flutuante isso. E também temos da parte administrativa, né? Então temos mais 3 estagiários, aliás. 3 estagiários da parte administrativa. Então é muita gente para coordenar. Tudo para você olhar e gerenciar. Tem algum
uma equipe, professora, que lhe dá suporte? Como é que funciona? Sim, nós temos eu tenho um técnico hoje que é o chamado na figura do administrador, mas ele não é administrador de formação, né? Mas ele configura, então ele tem um nome gigantesco para isso, eu nunca decoro esse nome, é um técnico em administração, né? Que eu falo que é a administração do hospital, então ele que acaba me auxiliando, inclusive, na coordenação desse pessoal, né? Eu fico mais na parte burocrática da política, digamos ali, e também na parte de coordenação clínica, né? Claro, esse técnico não tem... Hoje acho que ele tem, né? Mas de todo conhecimento que já deve ter adquirido lá. Mas os outros nos auxiliam nesse sentido. Aliás, a terceirização hoje também contempla a recepção do hospital, que a gente recentemente teve, né? Recente, não é tão recente, mas um pouquinho depois da pandemia a gente já teve isso, que também auxilia bastante a gente. Pessoal muito simpático ali, diga-se de passagem. Gosto muito da sua quando não equipe. É simpático, a gente pede para ser, né? Porque... Mas acho que é espontâneo, sim. São pessoas muito legais. Então, fica aí o panorama mesmo, né? Nós falando aqui com a professora, eu conversando com ela, eu tenho certeza que não só porque eu fui lá, mas para quem nos ouve fica o desenho, digamos assim, a imagem disso que você está falando. Você narra e a gente consegue visualizar, principalmente a questão da ampliação, o número de salas. Então, em breve, né? E nós, com certeza, noticiaremos aí, falaremos disso tanto no site da UDESC, aqui em Lages, quanto aqui pela rádio. Isso é amplamente divulgado. Professora, para finalizar, vamos deixar aqui o contato. Eu tenho aqui o telefone 49-3289-9120. Isso, aí você fala direto com a recepção, né? Exato. E aí o pessoal, com certeza, como dissemos, pessoal simpático ali vai saber orientar, seja qual for a demanda que você tiver, seja de marcação ou outros atendimentos. 49-3289-9120. E eu lembrei de um dado aqui, professora, a respeito dos animais silvestres, exóticos, porque é interessante a pessoa que está nos ouvindo e pensa assim, olha só, resgatei aqui um animalzinho, não sei o que faço, provavelmente é silvestre, fauna brasileira. Como é que eu faço, né? Esse é o professor Auri, que é o nosso voluntário hoje, que cuida bastante dessa área. Na verdade, esses apreendidos, ou que são abandonados, ou que são encontrados, a gente sempre pede auxílio à polícia ambiental. Sim. A polícia ambiental a polícia militar ambiental, né? Que nos auxilia nisso, e a gente tem um projeto, inclusive em colaboração, né? Que eles também encaminham esses animais para nós. Não é simplesmente encaminhar, eles também nos auxiliam com recursos, né, financeiros, inclusive, e o hospital também tem feito esse viés também de captar esse recurso dos que vão, né, para aquelas situações de multa, esses recursos jurídicos. Então a gente também capta esses recursos, justamente direcionados para esse setor, né? Que esse setor não arrecada, não é que não arrecada. Por quê? Porque os animais, pets exóticos, hoje eles são atendidos por esse setor, né? Então tem uma pequena arrecadação, mas lógico, a demanda é menor do que cão, por exemplo, né? Mas tem muita gente que tem um coelho em casa, que tem um rato, que tem um gerbil, que tem uma chinchila, enfim. Nossa, gerbil, eu nem consigo imaginar, não sei o que é, mas eu vou pesquisar. É um rato. É um rato. É uma espécie de rato. É um roedor. Então até o coelho é considerado exótico. Sim. Silvestre ou exótico? Exótico. Silvestre não, mas interessante. Olha, foi uma aula, digamos aqui, que a gente ficou sabendo como funciona o hospital como um serviço, né, como extensão, e também vários aspectos aí que a gente aprendeu aqui hoje com a professora Mary. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Estamos à disposição também, atualizações, por favor, professora, quando a obra estiver findando, nos chame, teremos a alegria de noticiar. Vamos já comprar o champanhe para inauguração, né? Tá ótimo. A positividade é sempre. Então, na verdade, eu sei que é um assunto muito complexo, então, se vocês tiverem, ou ouvinte, ou vocês tiverem alguma demanda específica, eu posso voltar para aprofundar um pouco mais em alguma coisa. Vamos conversar, tenho certeza, em outro momento, não sobre o serviço em si, mas atualidades, né, envolvendo o hospital, encaminhamentos nesse sentido, e que venham outros 50 anos aí. Nossa!
Tá bom, professora, parabéns pelo seu trabalho. E repito aqui, gente, para quem está na escuta, o telefone do hospital aqui sediado no campus do CAV, tá? É 49-3289-9120. 49-3289-9120. Nós temos o e-mail também que a professora nos lembra aqui, hcv.cave@udesc.br. HCV de Hospital de Clínicas Veterinárias .cave@udesc.br. Você ouviu Minuto da Extensão na Rádio Udesc FM de Lages. A nossa convidada de hoje foi a professora Mary Érica Saito, ela que é coordenadora do Hospital de Clínicas Veterinárias Professor Lauro Ribas Zimmer, o HCV. O hospital tem sede no CAV, foi criado em 75 com o objetivo de complementar a formação dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. E hoje tem, como nós ouvimos aqui, toda essa gama de serviços, essas complexidades aí no dia a dia, né? As especialidades, claro, também presta serviços à comunidade por meio de áreas, como ela citou aqui, clínica, médica e cirúrgica de pequenos e grandes animais, fisiatria, anestesiologia, cardiologia, acupuntura e outras terapias, como ela disse, orientais, né, que hoje são as complementares, antigamente chamadas aí de alternativas, medicina de animais silvestres, exóticos, diagnóstico por imagem e patologia clínica. E tomara que este tomógrafo chegue logo, né, professora, que tem aí, porque realmente perto daqui temos onde? Floripa. Né? Florianópolis. Para fazer em animais tomografia, que acaba sendo um serviço muito importante também. Os serviços veterinários promovem, então, essa integração da comunidade com a universidade. E nós já passamos aqui o contato, vou repetir, 49-3289-9120 e hcv.cave@udesc.br. Minuto da Extensão é o programa em que você conhece os projetos e programas do CAV, né, do nosso Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, aqui em Lages. Aqui você compreende como estes projetos e programas impactam a sua vida e de toda a nossa comunidade. Eu sou Carla Torres e encontro você ao longo da programação. Tchau, tchau! Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.